E tem muita gente se perguntando o que fez Hugh Jackman voltar pro Wolverine. Eu tenho a resposta e vou te contar depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal 4 Coisas. Eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, corre lá no Instagram do 4 Coisas, @4coisas com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta desse quadro, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo, quem sabe a sua ideia vira vídeo aqui. Bora falar de Hugh Jackman, de Wolverine mais uma vez, porque tá quente ainda a notícia, tá todo mundo discutindo, tá todo mundo fazendo teorias, tá todo mundo aumentando as expectativas. E uma pergunta que me fizeram e uma resposta que estão dando com muita frequência é: o que fez Hugh Jackman aceitar voltar a esse papel, mesmo depois que ele disse que não voltaria mais, que estava aposentado, e o que ele recebeu em troca? Muita gente falando, pô, o dinheiro fala, foi uma montanha de dinheiro, foi um saco de dinheiro que ele recebeu, então todo mundo tá à venda, e ele aceitou porque foi muito bem pago para isso. Mas ninguém sabe exatamente o que foi falado. Quem convenceu o Hugh Jackman? Quem assinou o cheque? Quem fez a proposta que seduziu o ator? Agora sabemos. Sabemos porque o próprio Hugh Jackman deu uma entrevista recente, onde ele conta como aconteceu. E ele fala uma coisa que ninguém estava esperando. Que ele não foi convencido a voltar ao papel de Wolverine. Ele decidiu que era a hora de voltar ao papel de Wolverine. Ele mesmo foi conversar com o Kevin Feige, em uma daquelas fotos que os dois tiraram, e ele levou pessoalmente o desejo de voltar ao personagem. Porque seu amigo Ryan Reynolds tinha uma boa ideia. Então, ele olhou o roteiro do Ryan Reynolds, ele olhou a ideia que o Ryan Reynolds tinha para o Wolverine. O Ryan Reynolds está desenvolvendo Deadpool já tem algum tempo, Deadpool 3. E ele tem esse desejo de trazer o Hugh Jackman desde o primeiro filme, ele sacaneia o Hugh Jackman, ele provoca o Hugh Jackman. Então era questão de tempo até o cara tá no filme. Só que tinha esse senão, né? Ele já tinha aposentado, ele já tinha dito que jamais voltaria o personagem, que Logan foi uma despedida em grande estilo. Só que ele viu o roteiro, ele viu as ideias, a sinopse do Ryan Reynolds. Ele falou, essa história aqui de multiverso, essa história aqui de linhas paralelas, então tem como eu voltar ao Wolverine sem encostar no que foi estabelecido em Logan? Tem. Que coisa curiosa. Então vamos. E aí ele decidiu fazer. Primeiro porque ele é muito amigo do Ryan Reynolds, os dois são parça de muitos anos. Ele é muito amigo do Kevin Feige. Tem aquela velha história que eu adoro contar aqui, que na época do X-Men, do Bryan Singer, o Kevin Feige era produtor assistente. Foi ele que convenceu o Hugh Jackman a interpretar o Wolverine. Hugh Jackman não queria se meter com filme de história em quadrinhos, não era uma coisa bem vista na época. Era meio que uma morte na carreira. E o Hugh Jackman era um ator de musical, ele tinha outro perfil. Ele nem se parecia fisicamente com o Wolverine dos quadrinhos. Mas o Kevin Feige viu nele alguém que interpretaria esse personagem muito bem. E o Kevin Feige botou um monte de quadrinhos do Wolverine debaixo do braço, foi bater lá na casa do Hugh Jackman e mandou pra ele, falou assim, lê isso aqui, que isso aqui vai te convencer. E o Hugh Jackman leu e decidiu topar o desafio e ser o Wolverine. E foi o Wolverine em muitas oportunidades, mais de 10. Olha como é que esses dois têm história, desde o ano 2000, há 22 anos, trabalhando com esse personagem. E era o Kevin Feige naquela época que queria um Wolverine mais fiel aos quadrinhos. Ele queria os X-Men mais parecido com os dos quadrinhos. Só que ele era voto vencido, ele não tinha muito poder naquela época. E o Bryan Singer queria fazer um X-Men científico, colocou couro em todo mundo, porque ele também tinha os feitiços. E acabou não saindo do jeito que o Kevin Feige faria. Então, os X-Men, os personagens X-Men, o Wolverine, Hugh Jackman, todos eles são peças muito importantes da história do Kevin Feige. Ele não ia usar esses personagens e esses atores sem que tivesse uma boa história na mão, sem um bom motivo. Por isso que os X-Men estão demorando tanto. Ele vai introduzir os X-Men com muito cuidado, para ficar tudo do jeito que ele imaginou lá em 1999, mas que não pôde fazer, não foi possível fazer. Então, voltando, do mesmo jeito que o Kevin Feige convenceu o Hugh Jackman a interpretar o Wolverine, o Hugh Jackman, olha que coisa engraçada, convenceu o Kevin Feige de contratá-lo de novo.
para interpretar mais uma vez o Wolverine em Deadpool. Como eu vejo essa situação toda? Eu acho que o legado do Wolverine do Hugh Jackman é muito importante e é muito querido por ele mesmo. Ele tem muito orgulho do que ele fez com o Wolverine. Quando ele viu Tobey Maguire e Andrew Garfield voltando pro Homem-Aranha, sem tocar no que tinha sido feito antes, porque por mais que a gente veja conexões entre o Homem-Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield com os filmes antigos da Sony, não há uma conexão muito forte a ponto de estragar os filmes. Poderiam ser muito bem Peter Parkers de uma linha multiversal um pouquinho diferente, que não ia fazer diferença pro filme. Aí você pode acreditar que são os mesmos, tudo bem, faz parte do jogo, faz parte da brincadeira. Mas se não fosse, também não faria diferença pro filme. Ele viu isso, e ele viu principalmente o que o outro amigo dele estava fazendo, que se chama Patrick Stewart. Patrick Stewart foi contratado para Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Apareceu como Professor X, morreu como Professor X mais uma vez, e o que ele fez em Doutor Estranho Multiverso da Loucura não afetou o que aconteceu em Logan, onde ele também está. Onde ele também havia dito que é um final perfeito pro personagem. Onde ele também havia dito que nunca mais voltaria esse personagem porque ele teve um final satisfatório, importante. Que se ele voltasse com esse personagem, não, o professor não morreu coisa nenhuma. Olha aqui, ele tá de volta. Ele nunca faria isso. Mas como o multiverso abre essas possibilidades dele voltar ao papel como uma auto-homenagem, ele aceitou. E o Hugh Jackman viu isso tudo acontecendo em volta dele. Ele tá ligado que o Homem-Aranha fez quase 2 bilhões de dólares. Ele tá ligado que o Patrick Stewart voltou e aí você pode achar que foi uma volta inútil porque ele morre de maneira estúpida, mas voltou e não afetou a carreira dele, o personagem antigo, o personagem de Logan. Ele falou, eu também posso. Se deu certo pra todo mundo, vai dar certo pra mim. E Deadpool é o filme ideal pra fazer isso. Porque eu vou interpretar no Deadpool uma versão do Wolverine dentro da ótica, do ponto de vista, do estilo Deadpool. Os personagens vão ser diferentes, eles vão parecer diferentes. O Wolverine que vai aparecer em Deadpool não vai ser aquele Wolverine amargurado, sentido, depressivo e angustiado de Logan. Ele vai ser um Wolverine mais puxado pro lado cômico e nonsense. E é por isso que eu acho que o Hugh Jackman não só aceitou, como fez questão de voltar ao papel, convencendo, inclusive, o presidente da Marvel Studios a topar e liberar o personagem para ele mais uma vez. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, e depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.